Fala meu povão. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais antigos da Marvel, e que embora não seja conhecido por ter poderes, se tornou um dos heróis mais conhecidos e relevantes da editora. Então vamos falar dos feitos do Shang-Chi, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Shang-Chi é filho de Fu Manchu, um feiticeiro e senhor do crime chinês, que tinha como desejo a dominação do mundo através do seu império, e treinou seu filho em artes marciais de forma incansável desde que ele era criança, para que fosse um de seus agentes no futuro, com o criminoso manipulando seu filho para que ele acreditasse que seus objetivos eram nobres e altruístas. Já um adulto, Shang foi para sua primeira missão para eliminar alvos selecionados, mas um ex-agente britânico revelou as verdadeiras intenções de Fu Manchu e o que ele fez ao seu corpo, e revoltado com as mentiras que cresceu acreditando, Shang desertou e abandonou seu pai. A partir daqui, ele começa a desestabilizar a organização que um dia pensou ser benéfica e necessária, e com o tempo, as atividades do personagem contra o crime e vilões notórios o colocou de encontro com os heróis principais da Marvel, com Shang ganhando um lugar recorrente entre equipes como os Vingadores. Desde então, o artista marcial se tornou um herói importante que alterna entre o núcleo da espionagem, dos vigilantes urbanos e das ameaças globais, e se provou um dos membros mais valiosos e prestativos das equipes que integrou. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Começando pelo básico, vamos ver sua força. Como todo humano no auge do condicionamento nos quadrinhos, o artista marcial é bem forte, tendo quebrado uma lâmina com as próprias mãos, levantou um pequeno tronco e usou como arma, e mais de uma vez, conseguiu danificar o concreto puro na base da porrada. Imagina o que isso faria na lapa de alguém. O Shang destruiu uma clava com um golpe em cheio, perfurou a cabeça de um robô com a mão, e reduziu 2 rubis a nada além de pó ao batê-los um no outro. Agora como feitos maiores, ele aparentemente chutou coisa do Quarteto Fantástico contra uma parede, embora aqui certamente tenha um ar de absurdo, desarmou o Ares, o deus da guerra, mas podemos contar que aqui tem mais técnica do que força, e segurou o Wolverine pelo tornozelo com uma única mão, e o Logan pesa bem mais que uma pessoa normal pelo seu esqueleto de metal. Na durabilidade, o nível permanece bom. Não é incomum o Shang continuar lutando mesmo depois de ser arremessado através de paredes de concreto, além de ter sido arremessado contra um carro e amassando o veículo, e saiu visivelmente abatido, mas se levantou. Uma vez, ele caiu de forma controlada de 3 andares, saindo ileso quando chegou no chão, e quando um prédio onde lutava foi dividido ao meio por um golpe, o personagem caiu em pé sem lesões perceptíveis. Ele também sobreviveu a uma queda na água de centenas de metros de altura, conseguindo se arrastar para fora do rio depois que mergulhou. Shang ainda bloqueou vários disparos de uma arma de choque, o que mostra sua velocidade absurda, sobreviveu contra ataques de energia, e lâminas de arremesso perfuraram sua pele apenas superficialmente. Na resistência de se cansar, aparentemente é comum nos seus treinos ele fazer 300 flexões, além de já ter lutado ao pôr do sol, virou a noite na porrada, e ainda lutava enquanto o sol nasceu. Uma vez, o mercenário paladino nocauteou vários personagens com um gás, incluindo gente como o Capitão América e Luke Cage, mas o Shang ficou de pé e atacou o mercenário. Através da pura concentração enquanto meditava, ele já ficou 10 dias sem comer e depois se levantou normalmente para atender a porta. Eu não aguentaria nem 5 horas. Graças à sua força de vontade e disciplina, o personagem tem uma grande resiliência mental, conseguindo sair de uma ilusão relacionada ao seu pai. E mesmo depois de ser afetado pelo toque corruptivo do Senhor Negativo, o artista marcial se recusou a seguir seus comandos. Na verdade, ele já confrontou uma personagem que tinha uma espada que drenava a alma dos seus alvos de forma quase instantânea, só que quando o Shang foi atravessado com a lâmina, o cara simplesmente meteu um contra-ataque e ainda quebrou a espada. Isso é impressionante. Na velocidade, ele é diferenciado. O personagem talvez seja um dos humanos sem poderes com o melhor tempo de reação que a Marvel tem a oferecer, e como todo bom ser humano bem condicionado nos quadrinhos, é claro que ele coleciona situações onde se desviou de balas ou as bloqueou, seja a longas ou curtas distâncias, e não importa se é um disparo único ou vários tiros, o Shang escapa vivo e vai pra cima do atirador. Ele já se esquivou de golpes do Wolverine, e cortou tão rápido o cabo de uma marreta usada pelo Ares que o deus da guerra se impressionou. Uma vez, o herói pegou uma lâmina arremessada com a boca, quebrou ela na mordida, usou o resto para quebrar na lapa do coitado que jogou ela, e acabou com mais uns figurantes em instantes. Isso aqui é simplesmente sinistro. Além de lidar com armas convencionais e de energia, ele também tem uma agilidade geral absurda. O cara já desmontou quase que instantaneamente uma arma de energia nas mãos de um capanga. O coitado não teve nem tempo para reagir. A narração já afirmou que ninjas treinados pareciam se mover em câmera lenta perto da velocidade do herói. Ele incapacitou 2 atiradores da SHIELD antes de qualquer um deles conseguir reagir, e como um último feito supremo de reação, já dispararam uma bala na direção do seu rosto, mas quando o vilão se aproximou, o Shang na verdade tinha parado o projétil com os dentes, e cuspiu o artefato de volta no atirador. Isso é surreal. Já na velocidade de se deslocar, o artista marcial conseguiu pegar uma onça em pleno salto, e também se grudou em um carro acelerado. Mas sejamos realistas, o fator aliado do Shang aqui foi estar próximo do seu alvo em ambas as situações. Entrando num tópico importante sobre o personagem, vamos falar sobre os 10 anéis.
Parte da mitologia do seu núcleo, o artista marcial possui os infames 10 anéis, objetos místicos de ferro de imenso poder, originários de forças e magia anciã chinesa que foram possuídos pelo pai de Shang-Chi, e agora pertencem a ele, e lhe dão vários poderes. O portador dos anéis pode controlá-los individualmente ou todos ao mesmo tempo para atingirem seus alvos, emitem um tipo de energia destrutiva, dão poder para que o usuário consiga voar, e aumenta sua força ao ponto do Shang ter levantado uma pilha de destroços muito maior que ele. O herói também pode aparentemente multiplicar de forma literal seus ataques, e quando os anéis se fundem, eles criam um portal, mas não fica muito claro como, ou para onde esse portal é direcionado, aparentemente dá abertura para outra dimensão. E um feito bem interessante que nos mostra o nível de poder do personagem quando usa esses artefatos, foi a vez que o artista marcial dominou e derrotou um dos arautos do Galactus, no caso o Terrax, que tem um grande nível de poder, e mesmo assim, o alienígena foi derrotado até que sem muitos problemas pelo nosso lutador, que o imobilizou e deu um murro carregado com os anéis. Agora entrando numa parte curiosa, é que por ser um lutador extremamente bem treinado e conhecedor de várias técnicas, o herói pode canalizar e usar o Chi, a mesma energia mística e espiritual que o Punho de Ferro usa. Nas vezes que o personagem é mostrado usando o Chi, ele já aumentou a temperatura do seu corpo para derreter neve e não passar frio, e também reconheceu a presença de outras pessoas através dessa energia, sabendo que o Dane era o Punho de Ferro pelo seu espírito, e até detectou a Jean Grey e o Ciclope no mesmo ambiente, sendo que a mutante mascarava sua presença com telepatia. Shang também pode usar essa canalização para lançar ataques de energia e aumentar o poder dos seus golpes. O cara já destruiu a perna de um robô alienígena num único movimento e mandou o Hulk vermelho voando alguns metros com um chute. Uma vez, o herói até usou o Chi para distribuir o dano que sofreu por um golpe pelo seu corpo todo, porque assim sobreviveria aos ferimentos. E por último, em quadrinhos mais recentes, ele mostrou que herdou um tipo de poder mental pelo lado místico da sua mãe, e pode sentir a presença e ferimentos dos seus parentes de sangue, além de conseguir falar com os membros falecidos da sua família, podendo conversar e interagir, por exemplo, com seu pai que foi de base. Por fim, vamos ver suas fraquezas. Ainda que o personagem seja muito formidável em vários aspectos, ele ainda é um humano sem poderes constantes, os 10 anéis não são elementos onipresentes e variam pelo roteiro, tanto que ele tem várias histórias onde não os usa. O mesmo vale para sua manipulação do Chi. A gente não estranha se o Shang canaliza essa energia, mas sabemos que não é comum. O conceito desse elemento ser algo esperado e até central das histórias é com o Punho de Ferro. Então mesmo quando é o protagonista das suas histórias, ele pode enfrentar problemas e limitações simples. Enfim, minha gente, é isso. Vimos que no que diz respeito às suas habilidades e capacidades, o mestre do Kung Fu é muito mais completo e cabuloso do que podemos achar à primeira vista, além de se destacar como um lutador extremamente marcante e poderoso. Shang-Chi também é um herói que tem uma história muito interessante, camadas humanas cativantes e um desenvolvimento decente. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!